Deus é bom. Irmãos, sentados mesmo, vamos ler 3 versículos da palavra de Deus. Eu quero compartilhar brevemente, hoje será breve mesmo, um texto aqui da palavra de Deus, um tema que Deus colocou no meu coração para a igreja e direcionada principalmente para os pais. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pais. Pastor Carlos falou aqui na sua oração de pais que negligenciaram em algumas áreas. A Bíblia não esconde erros de alguns homens de Deus, como Davi, que falhou em não colocar limites, como Eli, que negligenciou, sendo um sacerdote de Deus, ele permitiu que os seus filhos estivessem ali no templo em pecado, não os corrigiu, mesmo Samuel advertindo Eli, e muitos outros. E fala de pais que foram presentes, pais maravilhosos e que foram tementes a Deus e que serviram ao Senhor e que foram bem-sucedidos na educação e na criação dos seus filhos. Então, hoje eu quero compartilhar sobre um pai amigo de Deus. Não somente os homens devem ser amigos de Deus, mas todos nós devemos ser amigos do Senhor. Que coisa boa é ouvir do próprio Deus, Ele dizendo: eis aqui, Eni, minha amiga. Imagina, que coisa maravilhosa. E nos textos que nós vamos ler, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, eu gostaria que você abrisse. Pode ficar sentados mesmo. Crônicas 20, versículo 7, diz assim: ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Agora nós vamos para Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos ter misericórdia. Quem não encontrou, Isaías 48 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendentes de Abraão, meu amigo. Percebem que em 2 Crônicas a palavra se refere a Abraão como amigo do Senhor. Isaías 41 também. Agora vamos para Tiago, capítulo 2, versículo 23. Aleluia. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Pai, nós lemos a tua palavra, contamos com a tua graça, contamos com a unção do teu Espírito para liberar nessa noite a palavra rema ao coração de cada pessoa que entrou aqui, membro, congregado, visitante. Que o Senhor conduza a forma de pregar e a forma de ouvir. E declaramos em nome de Cristo Jesus que este lugar está selado pelo sangue do Cordeiro, e pelo poder do nome de Jesus nós decretamos que nada que não procede do Senhor tem direito de permanecer, de interferir. Nós proibimos agora
todas as maquinações de Satanás e seus demônios, dos comandados do inferno, para roubar a semente, que é a palavra de Deus. Decretamos agora proibido no nome de Jesus Cristo. E te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é o nosso alimento. É o nosso alimento espiritual. Edifica-nos, Senhor, no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o nosso personagem, o pai, aqui nós vamos nos referir nessa noite, é Abraão, onde, através da sua vida, nós encontramos lições maravilhosas para os pais e também para nós, para qualquer pessoa, no exercício da paternidade, na vida de um homem que foi amigo de Deus. Então podemos extrair algumas lições e sobre elas nós vamos falar um pouquinho, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai guardar no nosso espírito essas lições espirituais. Nós devemos aprender, queridos, com homens de Deus, com personagens que Deus deixou registrado, e eu entendo que quando um assunto ele é comentado diversas vezes na palavra de Deus, nós devemos nos ater e saber que ele tem uma certa relevância para as nossas vidas. Por que Deus deixou, então, no livro das Crônicas, no livro do profeta Isaías, em Tiago e mais outros livros, registrado que Abraão era seu amigo? Porque é importante para aquela pessoa que serve a Deus, ela ter uma certa intimidade com o Senhor, a ponto de ser considerada amigo de Deus. Amém? Você quer ser amigo de Deus? Aleluia. Então, a primeira lição que nós extraímos aqui no exercício da paternidade de Abraão é que um homem amigo de Deus é chamado por Deus, para ser bênção para as famílias. Uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus, é chamada para ser um instrumento de bênção para as famílias. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Homem de Deus, mulher de Deus que está aqui nessa noite. Deus te chamou para ser uma bênção. Famílias estão aí sem a presença de Deus. Famílias estão aí precisando receber Jesus. Assim como Marta e Maria abriram a sua casa para Jesus, famílias estão precisando abrir a sua casa para Jesus. Casamentos estão precisando convidar, pessoas que casaram-se estão precisando convidar Jesus para fazer parte do casamento. Famílias inteiras como Pedro, que embora seja tido como o primeiro Papa e foi um homem casado, ele levou Jesus até a sua casa, e lá Jesus curou a sua sogra. Então não tem sentido nenhum as pessoas praticarem o celibato, a não ser que seja algo espontâneo para se consagrar a Deus, não para serem abençoadas, porque Pedro era casado e ele convidou Jesus, e Jesus foi à casa dele e curou a sogra dele. Aleluia. Glória a Jesus. Alguém já pensou nisso? Então, irmãos, nós precisamos convidar Jesus. Em Gênesis, no capítulo 12, vamos respaldar então esse tema que nós colocamos aqui, esse tópico, essa lição, melhor dizendo, que Deus, Ele nos chama para sermos bênção para as famílias. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, Ele fez promessas, nós encontramos o Senhor dizendo exatamente isso para ele. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus chamou Abrão para ele ser uma bênção, para que ele abençoasse famílias, e em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Porque ele é o pai da fé. Então nós somos da fé. Amém? Somos abençoados. E a Bíblia diz que ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir esse chamado, Abraão partiu como Deus ordenou, da forma como Deus ordenou. Ele não foi no nível de obediência máximo. Ele começou a obedecer, mas nesse tempo, ele ainda não tinha um conhecimento profundo de Deus, porque o nível de obediência máximo de Abraão foi quando ele ofereceu Isaac. Aqui ele obedeceu pela metade, assim como muitos de nós. Eu já fiz isso muito. Às vezes Deus manda você fazer algo de uma forma e nós fazemos, mas colocamos algumas coisas nossas, porque nós queremos ajudar a Deus e porque muitas vezes nós achamos que daquela forma que nós estamos fazendo é melhor. Então obedecemos pela metade. Aqui, Abraão, ele não obedeceu no nível de obediência total, na plenitude da obediência, porque ele levou Ló. E Deus mandou ele sair e deixar tudo. Ele deixou a terra. E foi em um passo de fé. E essa é a primeira condição para um homem, para uma mulher que quer ser uma bênção, é ter fé. Acreditar no chamado, acreditar na palavra de Deus, acreditar que Deus é Deus, mesmo sem ver, porque as pessoas falam assim: onde está Deus? Ninguém viu Deus. Então a primeira condição é a fé. Nós precisamos crer que Deus existe. Amém? Como diz em sua palavra, Ele é nosso galardoador. E tudo é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a segunda condição que nós vemos aqui, nesse chamado, para que nós possamos nos tornar amigos de Deus e instrumentos de bênção para as famílias, é a obediência. Porque não adianta ter fé e não obedecer. Não adianta. Acreditar e não obedecer. E aí, irmãos, é onde nós nos pegamos em muitas situações. Eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Ele é Deus. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Mas está obedecendo a palavra de Deus? Está obedecendo, está cumprindo o que Deus tem pedido em sua palavra? Não, mas é muito difícil. Quem é que cumpre? Mas você está andando e crescendo em Deus? Está tentando? Porque essa fé, ela não opera. A fé que crê, mas não tem atitude, é uma fé que não opera. É uma fé morta. Ela não opera na vida da pessoa. Então, à medida que eu digo que eu creio em Deus, eu devo, no mínimo, buscar os seus mandamentos. Nós cantamos aqui, João, capítulo 14. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E eu virei e me manifestarei a Ele. Mas Deus não fala comigo. Não está guardando os mandamentos, está em um nível de obediência muito fraco ainda, mas Deus vai, conforme o meu desejo, o seu desejo, nos levar a um nível de obediência e de crescimento espiritual maior a cada dia. Eu dou um passo em direção a Ele e Ele vem em direção à minha vida. Buscar-me-eis e me achareis. Invoca-me e eu te responderei. Não é assim?
O Senhor fala em Isaías: buscai o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. Deus, ele é diferente do ser humano. Irmãos, nessa jornada nossa, nós nos deparamos com muitas pessoas. Existem pessoas que não se deixam achar. Eu estava pensando nesse versículo ontem. Falei: Senhor, o Senhor nos diz na palavra que se nós invocarmos, o Senhor está perto, né? O Senhor se deixa achar. E as pessoas não são assim. Uma pessoa, quando ela não quer se deixar achar, é celular desligado, some, vê ligação, não responde. É uma coisa impressionante. E depois abre a boca e diz assim: ninguém me procura. Ninguém me procura. Ninguém sente a minha falta. Não estão nem aí. E Deus trouxe esse versículo para mim. Eu conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, é interessante, porque não significa que uma pessoa não é amada se ela não é procurada. Está entendendo? Isso não significa. Por quê? Porque existem pessoas que não se deixam achar, queridos. Eu não sei você, mas eu já tive muitas experiências nesse sentido, de querer achar pessoas, de buscar, de bater, e não se deixa achar. E ontem eu estava falando isso com Jesus. Eu falei: Senhor, existem muitas coisas, né, que a gente pensa e pensa de uma maneira errada, mas a tua palavra nos ensina. Me ensina sobre isso. Como é isso, Senhor? Buscar alguém, procurar alguém, ir atrás de alguém e não conseguir, mandar recado para alguém e não achar e não ter retorno. E Deus foi e falou assim: minha filha, quando a pessoa não se deixa achar, ela não quer ser achada. Irmão, quando você quer, quando uma pessoa, você não deve ninguém, mas quando uma pessoa deve a alguém, ela está numa condição de dívida, o que ela faz? Não é assim? Então, queridos, precisamos, se temos uma fé, falamos que acreditamos no Senhor, acreditamos em Sua palavra, então nós precisamos obedecer. Amém? Então, um amigo de Deus, um homem, uma mulher, amigos do Senhor, são chamados por Ele para ser bênção para as famílias. Abraão foi chamado, ele saiu da sua terra, deixou, né? Embora ele levasse seu tio Ló, mas como ele não obedeceu por inteiro, mais tarde houve um problema e ele teve também que deixar Ló, sobrinho. Teve que deixar Ló, seu sobrinho. Obrigada, ainda bem que aqui na CMA tem teólogos. E, queridos, teve que deixar porque houve problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Foi uma briga. E aí teve que separar. Ele cresceu o olho nas campinas, Ló, e Abraão abriu mão e depois isso teve problema para ele. Ele saiu, foi morar em tendas como peregrino para obedecer à voz do Senhor. E eu vejo, queridos, que muitas vezes é melhor nós morarmos em tendas como peregrinos, mas dentro da perfeita vontade de Deus, do que vivermos em palácios rodeados por pessoas nos aplaudindo, nos servindo, mas fora da vontade de Deus. Amém? Abraão deixou como pai um grande legado e que nós também podemos deixar para os nossos filhos. E este legado é os nossos filhos verem em nossas vidas pessoas tementes ao Senhor. Pessoas que amam a Deus, pessoas que têm fé em Deus. Abraão deixou esse legado. Um homem de fé. Você, homem, pai, mãe, que está aqui nessa noite, você está escrevendo uma história. E os seus filhos estão vendo essa história. Eu achei interessante algo que o meu esposo, pastor Carlos, ministrou hoje para nós como família. Eu
queria até que ele falasse, porque eu não vou saber falar, né, do jeito que ele falou. No finalzinho você vem aqui. Nós estamos escrevendo uma história, e é verdade, queridos, às vezes nós falhamos. Mas Deus é um Deus restaurador. Deus é um Deus que Ele sempre vê em nós. Ele sempre vê em nós alguém que pode ser cada vez mais cheio do seu Espírito e instrumentos eficazes em suas mãos. Deus não tem pressa, Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está trabalhando com as suas mãos poderosas. Ele está trabalhando os vasos. Vai trabalhando, se for necessário, Ele quebra o vaso, Ele faz novamente, leva ao forno para ser provado ali no fogo. Mas é um Pai bom e que trabalha e que acredita. Ele acredita que eu e você, a cada dia, vamos buscar mais a sua face, buscar mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ser bons filhos, amém? Segundo, um pai que é amigo de Deus, ele sabe que Deus cuida dos seus filhos. Pais, Deus cuida dos nossos filhos, amém? Então, Abraão foi chamado pelo Senhor, e nós sabemos a história dele. Deus deu uma promessa, ele seria pai de nações. Só que demoraram 10 anos, depois mais 10 anos. E a sua esposa, Sara, quis dar uma ajudinha. Então ela pegou a sua serva, uma egípcia chamada Agar, e falou assim: olha, você pode ter um filho com Agar, e esse vai ser o nosso filho, vai ser o filho da promessa. Naquele tempo, irmãos, na época de Abraão, isso era possível. Então, ela quis ajudar. E nós sabemos que foi muito triste esse caminho, porque quando nós tomamos caminhos que não são os caminhos que o Senhor tem para nós, nós sofremos por isso. E o que aconteceu? Sara ofereceu a sua serva, ela era egípcia. Abraão teve um filho com essa mulher, só que quando Agar ela ficou grávida, ela começou então a desprezar Sara. E o que aconteceu? Sara ficou sentida, reclamou com Abraão e começou então a ter uma situação difícil com aquela serva. E ela então, humilhada pela sua patroa, Sara, ela resolveu sair. Ela abandonou a família e saiu. E Deus, Ele mandou um anjo ao encontro de Agar e falou para ela que ela deveria voltar, ela deveria se humilhar. Não era tempo dela sair, ela não tinha que agir daquela forma. Então muitas vezes nós tomamos decisões e o Senhor nos manda voltar atrás. Existe um trabalhar de Deus na vida daquelas pessoas que passam humilhação. E Deus então usou aquele anjo e mandou que aquela mulher retornasse. Ela retornou para a casa da sua senhora, teve o seu filho. E depois, passados mais alguns anos, Deus retornou, falou por várias vezes com Abraão, confirmando a sua promessa. E Sara então engravidou já aos 89 anos, Abraão com 99 anos. Ela engravidou e ali ela teve o seu filho Isaque. Agar teve Ismael e Sara teve Isaque. Quando Sara foi desmamar o seu filho Isaque, Ismael ficava caçoando de Isaque. E ficou aquele clima numa casa. Porque quando nós quebramos princípios, quando nós falhamos contra Deus, contra a sua palavra, sempre vai trazer uma situação de constrangimento para as nossas vidas. Isso é um fato. O que aconteceu? Sara chegou para Abraão e mais uma vez Abraão teve que abrir mão. Ele abriu mão quando Deus o chamou e falou: olha, sai do meio da tua parentela. Ele abriu mão quando ele teve que deixar Ló.
E ele abriu mão agora quando Sara chegou para ele e reclamou com ele, falou assim: olha, Ismael está perseguindo nosso filho, eu não quero ele aqui. E Deus falou para Abraão, que era para Abraão fazer da forma como Sara pedisse. Ora, Ismael já tinha crescido, Abraão era pai, e naquele momento Sara exigiu que Agar fosse embora com Ismael. Era filho de Abraão, mas era filho da escrava, não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Deus, ele tinha uma promessa, e Abraão e Sara tiveram que andar naquilo que Deus prometeu. Irmãos, Deus não vai modificar a sua palavra, porque eu acho que não é desse jeito. Deus não vai modificar, é exatamente da forma como Ele faz. Então, com aquela situação de constrangimento, mais uma vez, Abraão, um homem de Deus, amigo de Deus e obediente, Deus falou assim: olha, faça o que Sara lhe disser. Então ela exigiu que aquela escrava fosse embora com seu filho. A Bíblia diz que Abraão, muito triste, de manhã preparou o animal, preparou o pão, preparou a água e despediu Agar. E ela saiu no deserto juntamente com seu filho. E num determinado momento, Ismael, naquele sol quente do deserto, a água já tinha acabado. Ela colocou o menino perto de uma árvore e ficou longe olhando para ele. E começou a chorar diante da presença de Deus. E aquela criança também, e seu filho também, o menino, chorando. E a Bíblia diz que apareceu um anjo na frente de Agar e disse: Agar, eu ouvi o choro, o clamor do teu filho. Deus deu uma promessa para Ismael. A descendência de Ismael são os ismaelitas, e nós sabemos que da descendência deles, ele teve 12 filhos que foram chefes de 12 tribos e são o povo árabe. E a descendência de Isaac é o povo judeu. Sempre houve essa contenda porque começou no meio da família. Os problemas começam dentro das famílias. Mas Deus cuidou do filho de Abraão. Portanto, um pai que é amigo de Deus, ele sabe que Deus cuida dos seus filhos. Deus cuidou de Ismael lá no deserto. Porque naquele momento o anjo apareceu, conversou com Agar. Deus ouviu o clamor daquela mãe, ouviu o clamor daquele menino, e o que o Senhor fez? Providenciou água, porque Agar estava sentida naquele momento, porque o seu filho iria morrer de sede no deserto. Mas o pai era amigo de Deus. Amados, Deus tem promessas para os nossos filhos. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir a Deus. Muitas pessoas estão por aí tendo vários problemas com seus filhos, mas nunca tiveram vida com Deus, nunca andaram na presença de Deus, nunca foram amigos do Senhor. E aí quando o filho cresce, quando vai para o mundo e quando acontece alguma coisa, aí o pai e a mãe querem tirar de si a responsabilidade. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite, está nos ensinando em sua palavra, que um pai que é amigo de Deus, Deus cuida dos seus filhos. Aleluia! Deus tem compromisso. Então, nessa história de Ismael, nós podemos ver que Deus cuida dos nossos filhos. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Aleluia! Quantos testemunhos nós já ouvimos de filhos de cristãos que por uma situação se desviaram dos caminhos do Senhor. E a mãe e o pai orando, intercedendo, clamando, e eles lá fora no mundo, como filho pródigo, no momento em que se deparou ali numa situação em que teve que comer a comida dos porcos. Lembraram-se então dos pais e clamaram pelo Senhor, e o Senhor deu livramento.
Quantos jovens, no meio do tráfico, no meio das drogas, no momento de tiroteio, e ali foi salvo porque se lembrou de clamar pelo Deus dos seus pais. Então Deus guarda os nossos filhos, amém, queridos? Aleluia. A outra lição que nós tiramos aqui na vida de Abraão é que os pais, amigos de Deus, devem consagrar os seus filhos ao Senhor. No capítulo 22 de Gênesis, Isaac já nasceu, já falei de Ismael. No capítulo 22 de Gênesis, nós encontramos Deus provando a Abraão. Deus colocou Abraão diante de uma prova e que muitos de nós, cristãos, enfrentamos provas em determinadas áreas de nossas vidas, onde nós temos que entregar aquilo que é de maior valor. Abraão foi testado por Deus. E nesta lição, onde houve um teste da parte de Deus, na vida de Abraão, nós encontramos essa lição, que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós temos a certeza de que Deus nos oferece o recurso necessário para nós continuarmos as nossas jornadas, e que nós, como pais, devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Deus pediu para que Abraão entregasse o seu filho Isaque como sacrifício. Existe, irmãos, dentro desse texto aqui, diversas linhas teológicas que dão interpretações diferentes para esse texto. Alguns dizem que essa história aqui é apenas uma parábola. Alguns dizem que Abraão não chegou a esse ponto. Mas a maioria dos estudiosos da palavra entendem que é exatamente como está relatado na palavra de Deus, mesmo porque a origem de Abraão, que veio da cidade de Ur dos Caldeus, existia a prática de ter oferta de sacrifícios humanos. Por conta disso, Deus, em sua soberania, realizou a última prova na vida de Abraão, que foi pedir o seu filho Isaque em sacrifício. Por quê? Porque a partir do momento em que isso tudo aconteceu e que Abraão provou a sua obediência irrestrita ao Senhor, Deus renovou com ele as suas promessas. E através desse ato de Abraão, Deus mostrou para nós, para a humanidade, que ele, como um pai bom, entregaria o seu filho em sacrifício. Abraão não precisou entregar, porque Deus pediu que ele entregasse em sacrifício. Ele não questionou, preparou o menino, preparou os servos, preparou tudo e saiu. Saiu e andou durante 3 dias junto com Isaque, junto com os seus servos. E quando ele viu o monte, o lugar determinado pelo Senhor, ele então deixou os seus servos ali e pegou Isaque. Isaque levou a lenha, Abraão levou o cutelo, levou tudo para preparar o fogo, porque o sacrifício era feito assim: a pessoa era sacrificada, era morta, era partida, cortada e depois colocava fogo. Holocausto significa totalmente queimado, consumido. Foi isso que Jesus fez por nós. E Abraão foi, e tem toda uma tipologia nesse relato, porque Abraão representa Deus, né, que entregou o seu filho. Isaque representa aqui Jesus Cristo, que se entregou sem questionar. Ele foi, chegou lá, aquele filho obediente, e falou para o pai: pai, está aqui o cutelo, está aqui a madeira, está aqui o altar, e aonde está o sacrifício? E Abraão estava ali como um homem de fé, completamente confiando que Deus daria
para ele a provisão necessária. Porque, como um homem de fé, ele declarou aquilo que ele cria. Quando ele liberou os seus servos ali, antes de subir ao monte, ele disse assim: olha, vocês fiquem aqui, nos esperem, porque nós subiremos, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Um homem de fé, irmãos, ele faz declarações de fé. Um homem de fé, uma mulher de fé faz declarações de fé. A Bíblia diz que do fruto dos nossos lábios nós comemos. Então ele disse: olha, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. A forma de adoração era essa, era erigir um altar e apresentar o sacrifício. Era a forma como era feito. E ele declarou em fé. E ele sabia que ele estava subindo ali para ofertar o seu filho em sacrifício ao Senhor. Mas ele acreditava em um milagre de Deus. Ele acreditava na provisão de Deus. E ali ele declarou um dos nomes de Deus que nós gostamos muito, né, de falar quando nós estamos precisando de algo, que é Jeová Jireh, o Deus que vê e traz a provisão. Então Deus proveu ali, porque na hora que ele obedeceu por inteiro ao Senhor, que ele foi sacrificar o seu filho, bradou a voz do Senhor e logo apareceu ali um animal para ser sacrificado. Então, queridos, nós vemos nesta lição que Abraão, ele levou o seu filho para consagrar ao Senhor. E nós também, como pais, nós devemos entender que nós não temos condições de fazer o que só Deus pode fazer pelos nossos filhos. Então devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. E se Deus nos pedir um dos nossos filhos para ser um missionário na África, para ser uma pessoa que prega a palavra, nós devemos ter fé suficiente para entregar os nossos filhos ao Senhor. Amém? Então, um homem de fé, amigo de Deus, ele entende que nos momentos difíceis, Deus oferece o recurso necessário, que foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Deus ofereceu ali o sacrifício substitutivo, que foi a lição que Deus deu para a humanidade. Olha, Isaac não precisou morrer. Aqui está um cordeiro que vai morrer no lugar de Isaac. Assim será com a humanidade. O homem não precisará morrer pelos seus pecados, mas o meu filho vai substituir. Aleluia. Aleluia. E por último, queridos, nós aprendemos aqui na vida de Abraão, esse homem que deixou um grande legado, é que os pais, os amigos de Deus, eles devem estar interessados na vida matrimonial dos seus filhos. Às vezes as pessoas dizem assim: não estou nem aí, a escolha é dele e tal, mas não é bem assim. Abraão, ele se preocupou. Aleluia. É certo que o costume naquele tempo no Oriente é completamente diferente dos dias de hoje, porque os pais eram que escolhiam. Mas havia todo um plano de Deus aqui, na providência divina. Deus fez com que o servo de Abraão, que foi designado por Abraão para ir até a parentela de Abraão, trazer uma noiva para o seu filho Isaque, a providência de Deus encaminhou tudo, que ele foi exatamente na pessoa certa. Então, isso nos mostra que nós pais, nós devemos sim nos preocupar. Como? Essa preocupação é no sentido de nós orarmos. Desde quando nasceu, tem a notícia de que está grávida, já começa a orar pelo marido ou pela esposa do seu filho. Mas meu filho está tão pequeno. Mas já vai orando, já vai gerando aí no espírito um homem de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus para o seu filho. Amém? E neste texto também de Abraão determinando, Sara já tinha morrido, Abraão já estava bem idoso, já tinha casado novamente, e ele designou então seu servo Eleazer para
ir até a sua parentela e trazer uma noiva para Isaac. E tudo isso tem um significado para a igreja do Senhor. Abraão, mais uma vez, representa o Senhor, representa o nosso Deus. Isaac representa Jesus, que é o noivo. O servo de Abraão representa a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que vai, né? Jesus está com o Pai. O Espírito Santo que Ele deixou para nós está na igreja. Habita dentro de cada um de nós. Está preparando a igreja, que somos nós, a noiva do Cordeiro. E nos levará, o Espírito Santo, nos levará à presença do noivo. Aleluia. E interessante que quando esse servo de Abraão encontrou com Rebeca, eu motivo você a ler Gênesis 24, ler toda a história. Encontrou, ele sabia que era aquela mulher, ele teve a confirmação de Deus, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Ele chegou até a família, ofereceu joias, que também tem um significado para as nossas vidas. O Espírito Santo que adorna a igreja, ele nos dá bênçãos, e o significado é esse. Nós somos abençoados pelo Senhor, porque isso faz parte da nossa herança. Nós somos abençoados por Deus. Então, ele encontrou graça, a família não resistiu, aquela mulher foi e ela já foi amando Isaac. Assim é a igreja de Cristo. Nós amamos o Senhor, queremos nos encontrar com Jesus. Amém? Porque o Espírito Santo trabalha em nosso espírito. Ele trabalha dentro de cada um de nós e nós queremos se encontrar com o Senhor, que é o nosso noivo, para a grande festa das bodas. Então, queridos, este pai deixou um legado e um pai que era amigo de Deus, como nós vimos aqui nos primeiros textos que nós lemos. Então, como pais, mães, precisamos orar pelos nossos filhos, entregar nas mãos do Senhor, pedir pela pessoa, desejar que os nossos filhos façam as suas esposas, os seus maridos felizes, porque às vezes a gente é tão egoísta que pensa, e que ora assim, eu quero uma pessoa que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que faça isso e aquilo outro. Mas devemos orar pelos nossos também, para que eles sejam bênçãos, porque esse é o sentido do casamento. Casamento, um morre para que o outro seja feliz, e o outro abre mão, morre também para fazer a felicidade do outro. Por isso é que a maioria dos casamentos, uma grande maioria, não dá certo, porque a pessoa casa na ilusão de ser feliz e não conhece o princípio da palavra de Deus. A Bíblia nos deixa os princípios aqui para o casamento. O homem, ele deixa pai e mãe e vai se unir à sua esposa e se torna um com ela. E os dois formam uma só carne. O homem com a responsabilidade de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e morrer por ela. Um dia eu estava aconselhando um casal e o moço falou assim, porque ela não está fazendo o papel dela de esposa, ela não faz isso, ela não faz aquilo, eu chego em casa, ela faz isso e isso. Eu falei, é mesmo? Que coisa, hein? Quando você namorava com ela era assim? Você não viu isso, não? Aí ele botou um monte de defeito na mulher. Eu falei assim, olha, se ela faz isso e mais alguma coisa, você tem que continuar amando. Tem que continuar amando. Porque ele pensou que contando todos os defeitos da mulher, eu ia dar razão para ele. Só que eu mostrei o texto da palavra de Deus e disse, olha, aqui o Senhor está dizendo que você deve amar e morrer por ela. Então, mesmo que ela faça tudo isso, você ainda tem que continuar amando. Glória a Jesus. E a abençoada tem que se submeter ao marido, à submissão no Senhor. Amém? Submissas em Deus. Ao seu esposo, honrando e respeitando. Ontem nós fomos em Santa Maria e eu falei sobre isso.
porque eles me deram um tema lá para pregar, e era para pregar sobre a vinha de Nabote. A vinha de Nabote. Eu vou pregar essa mensagem aqui na Semear. Não vou pregar, eu ia pregar hoje, mas as irmãs me ouviram pregando ontem, e não vai ter graça, né? Mas não é isso, né? Porque Deus me dirigiu para essa mensagem aqui. Então, queridos, eu estava falando lá sobre, na verdade foi um estudo bíblico que eu dei. Então falei sobre Acabe, falei sobre Jezabel, falei sobre Nabote, falei sobre a herança e falei sobre a vinha, né, que é a herança. E falei sobre a mulher que desrespeita o marido. Então muitas vezes a mulher tem a coragem de chegar para o homem. Hoje é culto da família, a gente pode falar essas coisas, né? É culto da família. Chega e fala para o marido que o marido é um banana. Tá entendendo? Mulher não pode fazer isso não, irmãs. Se nós queremos ser amadas, agora eu falei dos homens, né, que tem que amar, então vamos falar das mulheres. Queremos ser amadas, nós precisamos respeitar. Tem que respeitar. Tem que falar, usar palavras pejorativas para falar com o marido, não. O marido, ele representa o Senhor na sua casa. Ele está revestido de autoridade. Toda autoridade constituída, ela representa o Senhor. E quem afronta a autoridade constituída está afrontando o Senhor. Está entendendo? Então a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Amém? Glória a Jesus. Pastor